Olá, minha gente, mais uma vez estamos aqui juntos fazendo esse percurso, esse itinerário para a santidade. Eu me chamo Maria do Rosário, peço que você se inscreva nesse canal, que a gente possa percorrer juntos o itinerário para Deus. E aqui a gente tem essa intenção. Faço parte de uma casa chamada Casa Maria Mãe Mestra, que tem o objetivo exatamente de ajudar as pessoas a fazerem esse caminho com Deus, a crescerem na sua vida espiritual. Começamos semana passada uma série de vídeos sobre itinerário para a santidade a partir, neste ano 2020, a partir de Santa Teresa de Ávila, das Moradas do Castelo Interior. Semana passada nós falávamos que Teresa viveu o itinerário pessoal dela. A gente vai ver hoje um pouquinho das características desse percurso dela, mas que cada um de nós tem o nosso próprio itinerário. Então, olhar para a vida de Teresa hoje é também aprender a olhar para a nossa própria vida. Então, quem foi Teresa de Ávila? Que mulher extraordinária foi esta que marcou a vida da igreja, que marcou a espiritualidade cristã? Teresa nasceu no século XVI, 1515, e este século é marcado por um século de reformas, né? Nós enfrentamos no início do século a reforma protestante, a partir de Martinho Lutero, e que traz para a igreja uma revolução, né? Uma separação. A igreja começava a sofrer esses vários movimentos separatistas, e aí são vários que vão acontecer ao longo da história. A igreja vive a contra-reforma a partir do Concílio de Trento, as várias respostas que a igreja vai dar através do concílio, aquilo que o protestantismo levantava. Vai nascer também a Companhia de Jesus, os jesuítas, esse grande movimento a partir de Santo Inácio, de amor à igreja, e Teresa vê tudo isso, Teresa vive esse tempo. O desejo do coração de Teresa ao longo do processo é também ajudar a igreja nesse momento que ela vive uma grande ferida. E como ela vai fazer? Como ela vai fazer isso? Ela diz que, já que nós somos mulheres, nós não vamos combater pela oração. Ela vai entrar então num grande movimento de reforma da vida monástica, especificamente da vida carmelita. Então Teresa é essa mulher que vive neste tempo, mas até chegar aí, ela teve vários percursos na sua vida. Nasceu numa família, no segundo casamento de seu pai, né, já tinha tido alguns filhos no primeiro casamento, e seu pai, um homem temente a Deus, de uma família judaica, né? O seu pai, o seu avô de Teresa, era judeu, convertido, e o pai é um amante das letras, né? Uma característica de Teresa é o amor que ela tinha aos livros, e isso ela herda dos seus pais, né? Tanto o seu pai como a sua mãe. Eles tinham uma biblioteca em casa e gostavam de ler, e deles ela toma esse bom hábito. Quando ela tem apenas 12 anos, sua mãe vem a falecer e Teresa começa a vivenciar aquele processo próprio da adolescência. Diz ela no livro da vida, sua autobiografia, que ela começa a se preocupar demais com a aparência e ler livros de cavalaria, né? As novelas de cavalaria. Naquele tempo, o que acontecia eram as grandes conquistas, o novo mundo. Muitas histórias que envolviam romances, e Teresa começa a se interessar por isso. Isso faz arrefecer um pouquinho a fé dela, e ela começa então a perder aquele fervor da infância, a ponto do pai colocá-la interna num colégio agostiniano. Então Teresa vai ter ali uma grande amiga que ela começa a se aproximar, né? Uma mulher amante das amizades, e ali ela conhece a responsável pelas internas, e ela começa a despertar então para a vocação religiosa. Então Teresa vai para o Carmelo, já por conta de uma amiga que ela tinha no Carmelo. Ela foge, ela fala para o seu pai o desejo de ser religiosa, e o pai não aceita, e vai. A partir da entrada de Teresa no Carmelo, nós conseguimos assim, de uma forma didática, dividir a vida dela em 5 etapas. Que etapas foram essas? Nós chamamos a primeira etapa a própria infância dela e adolescência, até os seus 20 anos, né? Com cerca de 20 anos ela entra no Carmelo. Dos 20 anos, né,
de idade até cerca de 39 anos, quase 40, é uma outra fase na vida de Teresa. Essa fase ela já é religiosa, mas como ela mesma conta no livro da vida, ela viveu muito mais a sua vida religiosa por um temor servil. Teresa tinha altos e baixos. Ela se sentia chamada, né, a uma vida mais de uma oração mais profunda, mas ela era muito dada às amizades, sobretudo naquele tempo nos Carmelos. Havia uma tendência muito grande dos cavaleiros e pessoas da nobreza das cidades irem conversar com as religiosas. E Teresa era uma pessoa boa de conversa. Então muitas pessoas queriam estar com ela e ela se dava, né? Então durante 20 anos de sua vida, ela vive essa luta entre Deus, né? Entre a oração e o locutório, entre o silêncio e a conversação, entre a necessidade de se entregar a uma oração mais profunda e a exterioridade que ela era por natureza, né? Teresa tinha essa característica extrovertida, né? Uma mulher profundamente para fora, mas que Deus chamava para viver um momento de entrada nela mesma. Para a gente entender que a vida espiritual não é para as pessoas que têm um temperamento mais sóbrio, mais calados. A vida espiritual, a vida contemplativa, é para todos, é para aqueles que Deus chama, porque todos são chamados a viver uma experiência profunda com Deus. Então, nesses 20 anos, acontece também um fato muito importante, que é a enfermidade dela. Alguns chegam a dizer, inclusive, que por conta dessa luta interior que ela vivia, ela adoece. Chega a tal ponto a enfermidade que ela é tida por morta, né? Vai se tratar na casa dos pais, na casa do pai, a mãe já é falecida. E nesse processo, inclusive, ela tinha um tio, e o tio deu a ela um livro. É o primeiro ponto que começa a mexer na vida de Teresa. O terceiro abecedário. É um livro que ensinava a oração de recolhimento, que ela vai dizer lá na frente, na quarta morada, que é uma preparação para a oração contemplativa. Então, a oração de recolhimento, e ela se sente atraída por isso, e ela devora aquele livro, e ela começa a praticar, mas também a viver essa luta. E ela volta ao Carmelo, passa um tempo praticamente paralítica, e volta a caminhar, retorna à saúde, depois de um tempo em que ela estava praticando, sobretudo na enfermidade, a oração mais silenciosa, a oração, não apenas a oração vocal, mas a oração mental. Mas ela também se dispersa novamente. Então foi esse segundo período, o primeiro período da infância e adolescência, e entrada no Carmelo, o segundo período da entrada do Carmelo até o que a gente chama da segunda conversão de Teresa. E a gente vai tratar disso no próximo vídeo. Deus abençoe.